Legal, pessoal, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, o programa esportivo Central do Esporte. Hoje um programa diferente. Vamos colocar uma entrevista exclusiva com o técnico Alex Oliveira falando da sua saída depois do empate contra o lanterna do campeonato, o Atlético Ceilandense, no último sábado do estádio Abadião. Alex Oliveira conversou com a nossa equipe. Confira a primeira parte da entrevista do ex-técnico do Paracatu Esporte Clube. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Depois do empate do último sábado contra o Atlético Ceilandense, o técnico Alex Oliveira foi demitido pela diretoria do Paracatu Esporte Clube. Como ele recebeu essa notícia? Recebi com surpresa, porque não esperava, depois de tantos resultados positivos, né, que pudesse acontecer essa desagradável demissão. Mas foi uma decisão tomada pelo presidente e, como funcionário do clube, a gente tem que acatar. Chateado, sim, porque os números estão aí. E contra fato no argumento, né? Acho que os números estão aí para não serem contestados. Só para dar algumas passagens em relação àquilo que a gente pretendia fazer e que já aconteceu de fato na competição, é só a gente analisar, Douglas, quem é o líder do campeonato hoje? É o Gama. A única derrota que eles têm na competição foi para quem? Nós jogamos de 6 rodadas que tivemos, aí uma por WO, claro, mas de 6 rodadas que nós tivemos 4 fora de casa, né? Então, nos 2 jogos em casa, vínhamos fazendo bem nosso dever de casa. 2 vitórias. Fora de casa, 2 empates e apenas 1 derrota. Então, a gente vem fazendo um trabalho sério, um trabalho digno. E esse último adversário que nós empatamos foi o mesmo adversário que empatou em 3-3 com o Brasiliense, dentro da casa do Brasiliense. Pelo nosso trabalho estar começando depois dos demais, né, que a gente teria que acelerar o processo para colocar os jogadores no mínimo de condição possível em campo. Então, às vezes, a gente até, o torcedor até poderia questionar que o time, em alguns momentos, estivesse faltando perna. Mas é justamente por esse motivo, entendeu? Mas eu só tenho a agradecer aos atletas, principalmente, que o grupo é sensacional. O próximo profissional que vier trabalhar aqui sabe que ele vai encontrar um grupo fantástico para trabalhar, porque os atletas nos respeitaram, se conscientizaram do trabalho que estava sendo feito aqui, abraçou a causa e nós fizemos entender que era um clube novo e que merecia mesmo que a gente se doasse até o último momento dentro de campo para conseguir os resultados. Então, a preparação não foi ideal, Douglas. E a gente teve que a cada treino, a cada dia de trabalho, ter que se adaptar. Então, achei que a gente continuaria o nosso trabalho fazendo da melhor forma possível. Como eu te falei, funcionário não tem que questionar a decisão de patrão. Ele tem só que obedecer. Então, se a decisão foi tomada pela nossa demissão, paciência. Como você recebeu essa notícia, Alex? Foi após o jogo contra o Ceilandense? Você estava no estádio Abadião ou você recebeu essa notícia depois? Não, na verdade a notícia não foi nem dada para mim diretamente. A notícia foi dada para o Alexandre, para o meu auxiliar, através de uma mensagem do presidente nos comunicando da demissão. Automaticamente o Alexandre recebeu a mensagem e passou para mim. Falei, mas por que o presidente não nos ligou e conversou com a gente para a gente poder entender qual o motivo, né? E com algumas conversas no ar aí que eu passei por cima da ordem dele, ou que ele estava insatisfeito com os jogadores que eu contratei, que foram contratados por mim. Quem são esses jogadores, Alex? Os jogadores contratados por mim foi o Dida, o Edson Muniz, o Cairo, o Daniel, o Rafael Essiani e o Reinaldo Zagueiro, que o Reinaldo acabou indo embora, né? Por essa situação também. Então esses foram os atletas contratados por nós, entendeu? O Rafael estreou no jogo contra o Cruzeiro, se não me engano, contra o Gama. Entrou um pouquinho, depois teve a infelicidade de se machucar. O Cairo, a torcida já caiu nas graças da torcida no primeiro jogo que ele fez. E o Dida tá aí. É uma realidade. O Edson Muniz, infelizmente, não estreou por questão de documentação. A gente não sabe o motivo que ainda ele não ter estreado. E os demais atletas também. Então, todos os atletas foram contratados com o aval do presidente, principalmente da parte financeira. Por isso que era necessário uma conversa com o presidente para a gente saber o real motivo da demissão. Mas é como eu falei, eu respeito. Eu tenho que respeitar. A decisão foi tomada, eu sou funcionário do Paracatu Esporte Clube. Então, se a decisão foi tomada vindo de cima, quem é um empregado que não vai fazer o quê? Vai brigar com o chefe? Não tem como. Ele demitiu, você tem que aceitar.
Aí, portanto, a primeira parte da entrevista do ex-técnico do Paracatu Esporte Clube. Só lembrando que o Alex Oliveira estreou no comando do Paracatu naquele jogo polêmico de 44 segundos contra o Ceilândia. Em seguida, o Paracatu recebeu o Gama aqui no estádio Frei Norberto e venceu pelo placar de 1-0, gol do Paulinho. Outra partida foi a derrota contra o Formosa no estádio Agostinho Lima pelo placar de 2-0. Em seguida, o Paracatu recebeu o Cruzeiro e venceu pelo placar de 1-0, gol dos estreantes. Alisson estreou jogando como titular da equipe do Paracatu. Novamente o Paracatu entrou em campo para jogar fora de casa contra o Sobradinho. Esse jogo terminou empatado pelo placar de 3-3, onde o Alex Oliveira deu oportunidade para dois jogadores paracatuenses, o Caio Cabecinha e também o Diego Nogueira, que entrou muito bem no segundo tempo e marcou o gol de empate. O Alex Oliveira teve no comando da última partida do Paracatu contra o Ceilandense, que era a lanterna do campeonato, e empatou pelo placar de 1-1. 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E no segundo bloco do Central do Esporte, vamos conversar com o repórter da Rádio Juriti, Raimundo Terra Seca, falando da demissão do técnico Alex Oliveira. Promoção Café Premiado Café Catu. O meu filho foi fazer um café e achou o papelzinho dentro do bote de café. Foi no dia de Natal. Falou, ó, como é que tá o Natal aí? Falou, ixi, muito feliz que até eu ganhei um fogão no Natal. Eu não esperava, eu pensava que isso era uma brincadeira, mas é coisa séria. Café Catu é bom e dá prêmio, viu? E nem só fogão, como vem geladeira, vem TV, tem prêmios mais valorizados. Café Catu! Tem um hospital infantil, que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado St. Jude's. O St. Jude tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que, quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o Hospital St. Jude e o Hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte, aqui pela sua TV Minas Brasil. Um programa diferente, já que estamos conversando com o ex-técnico do Paracatu, Alex Oliveira. Portanto, na próxima semana, novamente aqui nos nossos estúdios, Davi Brochado e Bruna André. E quem comentou com a nossa equipe com relação à saída do técnico Alex Oliveira foi o repórter da Rádio Juriti, Raimundo Terra Seca. Uma saída prematura do técnico Alex Oliveira. Totalmente. Até porque fizemos uma enquete nas emissoras e toda a cidade, pelo menos das ligações que recebemos, mensagem de texto, WhatsApp, Facebook, todo mundo a favor do FICA Alex Oliveira. Porque, veja, ele larga o time na 6ª colocação. Um time que tem no comando dele 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um percentual de mais de 80% de aproveitamento. Tem treinador desse perfil no mercado? Está difícil. Está muito difícil pelo que a gente acompanha. Provavelmente, interinamente, deverá manter o Ângelo como coordenador, como o diretor técnico da equipe.
mas é para já, é para ontem. O Major Elias, o presidente, tem que providenciar urgentemente um treinador, como eu já disse, com as mesmas características do Alex Oliveira, que para mim não deveria ter saído, não era o momento de tirar o Alex Oliveira. Aí, portanto, o repórter Raimundo Terra Seca dando a sua opinião com relação à saída do Alex Oliveira. E vem aí o Campeonato Master de Futebol. A organização é da Liga Paracatuense de Esportes. Agora vamos com a segunda parte da entrevista com o ex-técnico do Paracatu Esporte Clube, Alex Oliveira. No último jogo, você fez 3 substituições. Onde você errou ali nessas substituições, na sua opinião? Bom, eu errei na entrada do Daniel, sem dúvida nenhuma. Isso eu não nego. Entendeu? Eu pensei uma coisa que não deu certo, infelizmente. Que a entrada do Daniel, o Paulinho pediu para sair, porque realmente ele estava sentindo o tornozelo. Coloquei o Daniel em campo para aumentar a estatura do time. E se nós pegarmos todos os momentos do jogo contra o Ceilandense, nós cabeceamos 3 ou 4 bolas na área do adversário com possibilidades reais de gol. Então eu pensei o quê? Vou aumentar um pouco a estatura do time, porque o Daniel ele tanto ajuda na parte defensiva, como também chega na área para fazer gol na parte ofensiva pela estatura. Infelizmente a coisa não deu certo, porque o adversário começou a tomar gosto pelo jogo, começou a nos envolver principalmente no meio campo, e eu tinha que acertar, tinha que tentar arrumar o que estava errado. Então eu tinha que optar pelo Luizinho e pelo Fabrício, até pela condição física deles, entendeu? Que eu sabia que um dos dois não aguentaria até os 90 minutos, e o Luizinho já vinha gradativamente jogando 90 minutos direto, e eu estava preocupado, até com o problema do Luizinho ter uma lesão, ou se machucar alguma coisa e perder o Luizinho, ou para o resto do campeonato, ou para as próximas partidas que são decisivas também. Então eu acabei optando pelo Luizinho, até porque o Fabrício já tinha dado uma assistência para o Marquinhos, e a bola no pé do Fabrício estava saindo com mais eficiência do que no pé do Luiz, só isso. E o Marquinhos também pediu para sair, por isso a entrada do Bruno no final. O Marquinhos também cansou e pediu para sair. Então eu assumo o erro de ter mexido no time naquele momento e a coisa não ter dado certo. Mas, Douglas, o que a gente tem que deixar claro é que é o seguinte, isso acontece. Uma mexida errada, isso acontece, isso não é exclusividade minha, não. E no jogo contra o Sobradinho que deu certo. E o Diego, que entrou em campo no jogo contra o Sobradinho, entrou e fez o gol. E o Caio Cabecinha, que entrou no jogo fora de casa contra o grande Sobradinho, entrou bem, sofreu o pênalti que a arbitragem não deu. Então tudo isso tem que ser pesado também, tem que ser levado em consideração. Jamais eu vou tirar minha responsabilidade. Jamais. Eu sou o treinador e era o treinador e comandante do time. Então se eu errei dentro da substituição, assumo. Assim como um atleta também que chega ali, às vezes está na cara do gol e perde o gol, e aí? Então isso acontece, mas nós como grupo estou feliz e satisfeitíssimo, estava feliz e satisfeitíssimo com o meu grupo. Os atletas são sensacionais, formidáveis, o tempo todo nos respeitaram, o tempo todo entenderam a nossa filosofia de trabalho, então não tinha o que reclamar. Infelizmente, como eu te falei, é uma decisão que veio de cima. Fiquei um pouco chateado também porque o presidente deu uma entrevista para um site conceituado de Brasília, que não cabe aqui o nome, e disse que a nossa demissão ela se deu porque houve um desentendimento da comissão técnica com a diretoria. Então acho que faltou comunicação, eu acho que a decisão dele, como eu te falei, vou respeitar, não aceito, mas respeito, né? Porque meu trabalho está aí, os números estão aí, eu vim para cá para ajudar ele e o Paracatu. Eu vim para cá também para ver o meu trabalho ser construído e ser reconhecido. Eu vim para cá para ser campeão. Infelizmente, como eu falei na Câmara, eu trouxe bagagem para Paracatu para ficar até dezembro. Infelizmente, meu trabalho foi interrompido no meio, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, o que Deus tem para mim pode ser coisa maior, não sei. Mas eu vou estar na torcida sempre para o Paracatu, porque eu quero ver esse clube, esses jogadores merecem, a cidade merece, o torcedor paracatuense merece, que esse clube, esse ano, no mínimo, consiga uma vaga para a Copa do Brasil, porque tem condições de chegar. Nós mostramos efetivamente na competição que o time tem condições de chegar. Na fala do técnico Alex Oliveira, faltou comunicação com a diretoria, né? O Alex Oliveira, em suas palavras, disse que foi um sonho interrompido, já que o objetivo dele era permanecer em Paracatu e levar o time na segunda fase do Campeonato Brasiliense. O Paracatu empatou o último jogo com o Dida, que foi muito bem, Flávio Mineiro, na direita, na esquerda o Brinquinho, os dois zagueiros, o Binha e Alisson. O primeiro volante foi o Léo Cruz, juntamente com o Paulinho, que deu lugar ao Daniel, que, na minha opinião e na opinião de muitos,
que estavam acompanhando esta partida, realmente o Daniel entrou desligado. E até o técnico Alex Oliveira reconheceu que o Daniel não entrou bem no segundo tempo. Depois o Fabrício e Luizinho. O Fabrício permaneceu jogando os 90 minutos, o Luizinho deu lugar para o Luan. E também na frente, Marquinhos, que deu lugar para o Bruno Jajá e o Sabino. Daqui a pouco tem mais informações e a saída do técnico Alex Oliveira. Promoção Café Premiado, Café Catu. O meu filho foi fazer um café e achou o papelzinho dentro do bote de café. Foi no dia de Natal. Falou, ó, como é que tá o Natal aí? Falou, ixi, muito feliz que até eu ganhei um fogão no Natal. Eu não esperava, eu pensava que isso era uma brincadeira, mas é coisa séria. Café Catu é bom e dá prêmio, viu? E nem só fogão, como vem geladeira, vem TV, tem prêmios mais valorizados. Café Catu! Eu, mesmo não sendo médico, tenho plena convicção que estou ajudando a salvar vidas. E você também pode. Ligue para o 0500 504 1215 para doar R$15. 0500 504 1230 para doar R$30. 0500 504 1240 para doar R$40. Muita gente vai te agradecer. Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte, aqui pela sua TV Minas Brasil. A nossa equipe conversou com o técnico Alex Oliveira na última quarta-feira. Agora vamos com a terceira e última parte da entrevista com ele. Mas antes, conversamos com o repórter do site Esporte Candango de Brasília. Ele que acompanhou o Paracatu no seu primeiro ano, no ano de 2014, e viu evolução com a cara nova, o Paracatu de 2014 para 2015. Vamos assistir aí a pequena entrevista com o repórter Alan Guilardi. O trabalho eu creio que esteja sendo bem feito no Paracatu, porque a comissão técnica que lá está, nós conhecemos e sabemos que são responsáveis, são pessoas profissionais bastante capacitadas. O Paracatu do ano passado para este ano, a evolução foi muito grande. O ano passado eu vejo que o Paracatu foi um time montado mais que às pressas. Esse ano utilizou um tempo maior para trabalhar. Está utilizando alguns jogadores que vieram de baixo também. Então acho que deu uma liga maior. O Paracatu tem time. Pelo primeiro tempo que eu vi o Paracatu fazendo, o Paracatu tem time para chegar e disputar nos playoffs e chegar bem adiante nessa competição. Aí, portanto, as palavras do Alan Guilardi, repórter do Esporte Candango, conhece muito do futebol de Brasília. Esteve ano passado acompanhando o Paracatu e novamente acompanhando outros clubes do Campeonato Brasiliense. E agora vamos com a última parte da entrevista e a mensagem final para a torcida do ex-técnico do Paracatu, Alex Oliveira. Minha comissão técnica, eu, o Ângelo e o Douglas, nós já estamos fora, né? E o Ângelo foi um profissional que a gente contratou depois e que também se propôs a estar no Paracatu porque ele sabia quem estaria no comando. Então ele falou, eu vou aí por sua causa, eu vou aí por você. Então eu jamais vou tirar a oportunidade de um profissional estar trabalhando onde quer que seja. Até porque eu acho que nesse momento do clube, o clube também precisa de um profissional do gabarito do Ângelo. Não que o Brasília não dê conta, que o Brasília também é outro excelente profissional. Mas aí fica a cargo dele entender que é o momento de continuar ou não, é uma decisão pessoal, entendeu? Mas eu, Alexandre e o Douglas já estamos fora, né? Acho que a comissão técnica que começa junto tem que terminar junto. O Ângelo seria um profissional que seria agregado à nossa comissão técnica, sem dúvida nenhuma, porque é um excelente profissional. E onde eu puder estar, se eu puder trabalhar com ele novamente, se ele aceitar o convite, será muito bem-vindo, né? Mas fica em aberto para ele toma a decisão que ele entender, que ele achar melhor. Mas da minha parte, Douglas, só agradecer mesmo de coração por tudo. Infelizmente chateado, triste por ter o meu trabalho interrompido nesse momento, que é o momento em que a equipe estava subindo dentro da competição, porque
uma vitória em casa, um empate diante de um Sobradinho, que é uma equipe candidata ao título, e mais um empate fora de casa, 3 jogos sem perder, e você tá ali entre os 8 e você vê o atual campeão ali, né, grudado em você, e você sabendo que o seu time tem condição de chegar, é difícil, deixa você um pouco frustrado, né, faz você repensar algumas coisas, mas em nenhum momento vim aqui falar mal de alguém ou criticar nada disso. Só vim fazer o torcedor paracatuense entender que nós estamos saindo por esse motivo, senão nós ficaríamos até o final. Com a mensagem para a torcida, já que na sua apresentação você disse que a torcida seria o combustível para o Paracatu Esporte Clube no Campeonato Brasiliense. Ela vai continuar sendo um combustível, sem dúvida nenhuma. E o gostoso de tudo isso é ver que nós tivemos 2 jogos em casa numa quarta-feira à tarde. E o jogo contra o Cruzeiro, para mim, foi sensacional o que eu vi. O temporal que caiu e a torcida tá no estádio, meu amigo, é para eu gostar muito mesmo de ver o seu time em campo. Então, em primeiro lugar, pedir desculpa ao torcedor paracatuense por a gente ter que sair nesse momento da competição, mas deixar o meu agradecimento, que ele é maior do que qualquer coisa, por nos apoiar, nos incentivar e acreditar no nosso trabalho que a gente fez até aqui esse momento. Então, meu agradecimento, meu muito obrigado por tudo. Essas são as últimas palavras do técnico Alex Oliveira em solo paracatuense, já que nesse momento está em Brasília. E assim, ouvimos o Alex Oliveira e agora também queremos ouvir a diretoria do Paracatu Esporte Clube. E na sua opinião, torcedor, você é a favor ou contra a saída do Alex Oliveira? Tudo isso e muito mais vocês vão acompanhar no próximo programa, onde o Davi volta novamente com o Cadar e com a Bruna André. E vamos finalizando o Central do Esporte de hoje com as imagens da torcida paracatuense, que, diga-se de passagem, fez bonito no último jogo aqui contra o Cruzeiro. Mesmo com aquele temporal, a torcida permaneceu. Como disse o técnico Alex Oliveira, o torcedor é o combustível para o time seguir em frente no Campeonato Brasiliense. Valeu! Promoção Café Premiado Café Catu. O meu filho foi fazer um café e achou o papelzinho dentro do bote de café. Foi no dia do Natal. Falou, ó, como é que tá o Natal aí? Falou, ixi, muito feliz que até eu ganhei um fogão no Natal. Eu não esperava, eu pensava que isso era uma brincadeira, mas é coisa séria. Café Catu é bom e dá prêmio, viu? E nem só fogão, como vem geladeira, vem TV, tem prêmios mais valorizados. Café Catu!